Fala pessoal, vamos para mais uma aula aqui. Nesse caso, aula de vírus, certo? Então vamos começar. Pessoal, o vírus ele é considerado uma entidade, infecciosa. Todo vírus é parasita intracelular obrigatório. Não existe vírus de vida livre, tá? E ele tem o seu genoma, ele é DNA ou RNA, ele não possui dois, tá bom? Então, para um vírus se desenvolver, ele precisa primeiro adentrar, numa célula viva. Quais são as características gerais desses seres? Lembrando que esses seres eles não estão englobados em nenhum dos reinos dos seres vivos, como o reino Monera, Protoctista, Fungi, daí por diante, tá? Então é por isso que a gente estuda ele antes dos outros reinos. Eles são agentes causadores de infecções em homens, animais, vegetais, daí por diante. Ele não tem metabolismo próprio, já que ele não tem um citoplasma. A estrutura do vírus é muito simples, praticamente ele tem só o seu material genético e às vezes um capsídeo. Na verdade, ele varia bastante de tamanho e forma e o seu genoma é bastante simples. Aqui a gente está comparando o tamanho do vírus, primeiro por uma célula humana, uma hemácia. Do lado a gente tem uma bactéria, um bacilo, e logo do lado a gente tem os vírus para você ver o tamanho e a simplicidade desses seres. Aqui a estrutura viral, ela é basicamente, como eu falei para vocês, um capsídeo, certo? Aqui, o capsídeo tá aqui dentro. Dentro, desse capsídeo tem material genético, que pode ser DNA ou RNA, nunca os dois. E alguns vírus, eles têm um envelope de lipídios, tá? Semelhante à membrana celular, tá? A membrana celular das células. Só que ele não tem citoplasma, ele não tem organelas e o seu metabolismo, e não tem metabolismo próprio, tá? Ele só vai conseguir se reproduzir dentro de uma célula viva. Vamos passar aqui. É um envelope que eu já falei para vocês, é uma bicamada fosfolipídica, e proteína, praticamente a mesma constituição da membrana celular. E alguns exemplos de vírus, rotavírus, influenza, que é da gripe. Por que a gente gripa sempre? É porque esse vírus ele tem uma grande taxa de mutação, então você nunca vai gripar do mesmo vírus, praticamente, ele já mudou. Aqui o vírus do HIV, o HIV é o vírus HIV que causa a AIDS, A AIDS eu acho que deve ser a doença mais famosa causada por vírus, já que ela causa imunodeficiência, Ela baixa a imunidade do indivíduo e faz com que ele pegue outras doenças que geralmente ele seria imune. Ciclo reprodutivo. Como é que o vírus ele vai se reproduzir? Primeiro, ele precisa se fixar, numa... Deixa eu ver aqui se eu tenho esse... Aqui, ó, eu tenho aqui a imagem do vírus se replicando. Ele fixou na célula, ele injetou seu material genético, a própria célula parasitada vai produzir mais material genético, depois mais vírus e depois vai liberar esses vírus que provavelmente vão infectar as novas células. Só que aí nós temos dois tipos de ciclo, tá? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então o ciclo lítico ele acontece sem divisão da célula, tá? Que é isso que eu acabei de falar para vocês. O vírus infectou a célula e depois a célula vai estourar e vai liberar mais vírus. Certo? Tá aqui mais uma vez, ó, ele infectando, ele injetando seu material genético, ele sendo produzido mais vírus, depois liberando para parasitar novas células. No ciclo lisogênico, vai acontecer a divisão da célula. O que acontece? Aquela célula que ela foi parasitada, depois ela vai se reproduzir, certo?
E quando ela se reproduz, aqui nesse caso, aqui, ó, ela já vai levar o DNA viral, né? O DNA ou RNA viral, e depois essas células resultantes aqui já vão produzir também mais vírus. Quando a gente é infectado com algum vírus, alguns vírus eles possuem uma latência, né? Que é o tempo que você foi infectado até o tempo de apresentar os sintomas. Mais uma vez, pegando o exemplo do HIV, ele pode ficar, para ele ser detectado, ele tem que demorar no mínimo 3 meses no seu organismo. Tanto que se você teve alguma atividade suspeita, você não deve fazer logo o exame, porque pode dar o falso negativo, já que o exame ele detecta os anticorpos que você produz contra o vírus e não o vírus, certo? Então teve uma atividade suspeita, espera 3 meses, aí sim faz o exame para saber se foi infectado. Aqui nós temos algumas doenças, né, causadas por vírus, como resfriado, cachumba, raiva, rubéola, sarampo, hepatite, né, no caso foi hepatite viral, claro, dengue, poliomielite, febre amarela e daí por diante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.